Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula, Contextualização do Agronegócio. Vamos abordar aqui alguns pontos de fundamental importância para que você compreenda melhor a nossa disciplina. Vamos trabalhar a linha do tempo, a nossa chamada timeline. Vamos dar uma abordagem aqui sobre o enfoque sistêmico, a visão sistêmica do agronegócio e, para finalizar a aula, contextualização, conceituação do agronegócio, ok? Fica comigo e vamos embora para a gente dar uma aula bem interessante aí para você. Bom, para os meus alunos, eu trabalho sempre com uma linha do tempo, de forma para organizar as ideias, né? Então, a nossa timeline aí, nós colocamos alguns pontos importantes, né? Alguns marcos interessantes para você, aluno, compreender e organizar melhor as tuas ideias, o teu estudo. Então, a gente inicia essa timeline em 1957, no momento em que foi estabelecido o conceito de agribusiness. Caminhando em nossa linha do tempo, nós citamos aí uma data importante, 1964, que deu a base toda para o crédito rural. Em 73 é criada a Embrapa, né, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Um outro marco importante que eu costumo colocar nas minhas timelines é a Constituição Federal da República, de 1988. Uma outra data, marco importantíssimo para a estabilidade do país, a criação do Plano Real, em 1994. Vem o Código Florestal em 2012 e estamos aqui nos nossos dias atuais. Bom, do estabelecimento do conceito de agribusiness em 1957 até os nossos dias atuais, já se passaram 63 anos. Então essa timeline é muito mais no sentido de você organizar as suas ideias, o seu estudo, do que qualquer outra coisa. É uma forma de você compreender não só esse assunto, quanto outros, para poder você dar uma organizada. Então é importante, caso você não tenha esse hábito, é importante você perceber que ajuda muito os nossos estudos, em qualquer disciplina que seja. Então, essa timeline é muito mais de forma exemplificativa, né? São alguns exemplos de datas, de marcos importantes que nós colocamos que, de certa forma, influenciaram e muito o agronegócio, ok? Então, nossa timeline. Vamos abordar aqui a nossa chamada visão sistêmica ou enfoque sistêmico. O agronegócio é um grande sistema, se podemos dizer assim. Então, ele precisa ser compreendido como um todo. Então, o conceito de visão sistêmica ou enfoque sistêmico, né? Aí a palavra sistêmico vem de sistema, ele consiste na compreensão do todo, a partir de uma análise global das partes e de suas interações. Então, eu preciso compreender o agronegócio como um grande sistema, analisando suas partes e suas interações. Então eu preciso compreender seus elos, né, as chamadas caixinhas de cada cadeia produtiva, mas não só isso, compreender também as suas interações. E aí sim você tem uma dimensão, uma compreensão melhor de todo esse complexo agronegócio. É importante destacar também na visão sistêmica que considera que todo o sistema evolui no espaço e no tempo em função de mudanças internas e externas. Só para dar um exemplo, quando é publicada uma lei no Congresso Nacional, essa lei vai influenciar de forma externa o agronegócio. Então, esse agronegócio ele é influenciado por diversos fatores internos à cadeia ou externos. Eu estou citando apenas um exemplo de uma publicação de uma legislação. Então, por exemplo, o Código Florestal foi publicado no Congresso em 2012, que influenciou, influencia e influenciará todo o agronegócio daqui para frente. Então é importante você perceber e compreender que ao estudar o agronegócio ou uma cadeia específica do agronegócio, você precisa compreender o todo para depois você compreender as interações que há entre os elos. Então eu vou exemplificar e ainda vamos detalhar mais isso aí ainda para frente, né? Bom, essa visão sistêmica ela pode ser exemplificada com essa imagem, por exemplo.
Então o agronegócio é uma grande engrenagem, e essa engrenagem eu preciso compreender cada caixinha dessa aí, cada engrenagem dessa, mas não só isso. Eu preciso compreender como se dá essa interação entre essas diversas caixinhas, essas diversas engrenagens. Então, a título de exemplo, a gente pode citar aí, vamos supor que uma caixinha dessa, uma engrenagem dessa seja o produtor rural. Então, esse produtor rural, ele vai se relacionar com diversos segmentos da cadeia produtiva. Por exemplo, vai se relacionar com a parte das instituições financeiras. Ele precisa de crédito. Ele vai se relacionar com as empresas, entidades fornecedoras de insumos, com as cooperativas. Enfim, o produtor rural, uma engrenagem dessa, ela se relaciona com outros elos da cadeia produtiva. Então é importante você ter essa compreensão dessa visão sistêmica do nosso agronegócio. E aí esse é outro exemplo, a título de clarear um pouco mais as ideias, é como se fosse um grande sistema. E esse sistema é interconectado. Então eu tenho o produtor rural e sempre lá na frente, no final da cadeia, o grande chefe, o consumidor final. Então todos os elos, todas as caixinhas, elas precisam se interagir e vão se interagir para que, ao final desse processo produtivo, o consumidor final tenha o melhor produto. Ok? Então é importante sempre todos esses elos estarem atentos ao consumidor final. Então é importante você perceber que a visão sistêmica ou o enfoque sistêmico tem essa característica. Eu vou compreender todo o sistema do agronegócio, e sabendo que esse sistema é composto por partes e que essas partes elas interagem entre si como se fosse essa engrenagem aí, para poder você compreender ou pelo menos ter uma visão geral do agronegócio e de suas cadeias produtivas, ok? Vamos passar para esse ponto aqui, a conceituação do agronegócio. Bom, os pesquisadores David e Goldberg, eles postularam em 1957, como a gente botou na nossa timeline, o conceito de agrobusiness. Então foi a primeira vez que dois pesquisadores, ou que houve uma definição mais clara do que seria esse agribusiness. Então perceba que, pelo próprio conceito, já começa com uma palavra chamada de soma. Então, o que é o agribusiness? É a soma, é um conjunto de elos. Então, olha só o conceito. A soma das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de produção das unidades agrícolas, do armazenamento, processamento dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir dele. Perceba que é um somatório de produção. Então, perceba que o agrobusiness, ele é um conjunto, é uma soma de sistemas produtivos. Então, quando eu falo aqui das operações nas unidades agrícolas, eu estou me referindo especialmente o que a gente chama de dentro da porteira, o produtor rural propriamente dito. E essa questão das operações de distribuição de suprimentos agrícolas? É o pessoal de insumos. Esse pessoal, essas empresas, esses fornecedores de insumo, fornecem para dentro da porteira, que em seguida o produto é feito, é produzido e vai passando para os demais elos da cadeia até chegar no consumidor final. Perceba que é um somatório. Olha só, então para facilitar o teu entendimento, eu trago aqui uma imagem muito simples. Eu tenho a conceituação do agronegócio numa visão sistêmica, eu tenho o antes da porteira, o dentro da porteira e o depois da porteira. Esses grandes segmentos, esses macro segmentos, compõem o que a gente chama de agronegócio. E aí serve para todas as cadeias, seja soja, cadeia de carne, frutas, etc. Essa é uma lógica que a gente deixa aí com você para formar a tua base do entendimento da disciplina. Então eu tenho um sinônimo para antes da porteira, a montante da produção agropecuária, dentro da porteira, produção agropecuária propriamente dita, e depois da porteira, a jusante da produção agropecuária propriamente dita. Então são sinônimos que você vai ver em alguns livros, ok? São sinônimos. Então olha só, para a gente entender, deixar aqui já de antemão
a primeira imagem de uma cadeia genérica para você, a gente traz aqui a produção agropecuária, como dentro da porteira, os insumos antes da porteira e a agroindústria, atacado, varejo e consumidor depois da porteira. Perceba que o elo final é o consumidor. E esse consumidor, e aí pela setinha vermelha, você vai perceber que há um fluxo de interação, fluxo de dinheiro que sai do consumidor e um fluxo de informação. E, por outro lado, vem um fluxo do produto, desde insumos, passando para dentro da porteira, para a produção agropecuária, agroindústria, atacado e varejo, em direção sempre ao consumidor. Além disso, nós temos um ambiente institucional, que são ambientes das leis, né, que rege todo o agronegócio. A gente vai falar isso ao longo da disciplina. E também temos um ambiente organizacional, que são as entidades, enfim, de que compõem todo o agronegócio. Essa imagem vai nos acompanhar durante todo o nosso curso, ok? Então, eu espero que você tenha gostado. Até a próxima. Qualquer dúvida, fique à vontade para mandar para a nossa equipe aqui, que a gente vai ter o maior prazer em dirimir todas as suas dúvidas, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.